Oi, eu sou Luiz Mandetta e se você quer conhecer um pouco das necessidades dos instintos dentro da sabedoria do Enneagrama, esse vídeo é para você. Instintos é um tema muito interessante dentro da sabedoria, é um tema que geralmente fica para um segundo momento. A gente começa a estudar o Enneagrama e tem tanta coisa para descobrir, né? Tanta coisa que foi revelada pra gente e geralmente a gente toma ali uns tapas na cara, toma um susto, algumas pessoas param um pouco porque é muita informação, é muita coisa, até os mais céticos. Quando são honestos e dedicam tempo, a sabedoria do Enneagrama ganha a confiança deles muito rápido, porque de fato é a história da nossa vida ali descrita. Mas tem muita coisa no começo pra gente ver, né? Muita coisa. E muitas vezes a gente demora alguns meses para dar a importância, ou anos, né? A importância real que os instintos devem ter. Há 10 anos eu estou nessa caminhada, né? De atender gente, de dar aula hoje, né? Há mais de 3 anos através da Escola 963. Mas há 10 anos em sala de aula, dando aula, e eu percebo o tanto que as mudanças vêm quando a gente tem a real noção de qual é o nosso instinto que domina, qual que está reprimido, qual que está ali mais ou menos no meio, né? Digamos que seria um ajudador nosso que não foi tão prejudicado e distorcido como o reprimido ou o dominante. E aí, quando a gente descobre essa hierarquia, ela pode ser um grande norteador para os nossos caminhos de desenvolvimento. Eu, como também tenho a atuação da aplicação do Enneagrama nas empresas, e muitas vezes a empresa não tem tempo, né? Não tem ali nem orçamento, nem tempo para, enfim, dedicar o tempo que a sabedoria precisa. É bem comum que eu entre direto ali na questão dos instintos, porque o instinto ele pode dar várias respostas acerca das dificuldades de relacionamento, das dificuldades de resultado, não só na empresa, mas na sua vida também. Então, muitas coisas que estão meio, travadas na sua vida, talvez a resposta esteja em várias questões, mas talvez esteja grande parte da resposta ali nos instintos, então por isso que eu quero te convidar. Lá na escola a gente já tem um módulo de instintos acontecendo, óbvio, desde o começo da escola, e agora, né, agosto de 2024, a gente dá uma revisitada. Eu vou fazer um grande caminhar de instintos, seguindo John Lukovic, tá? Vou deixar esse livro aqui nas descrições. Eu vou seguir um pouco, né, como vocês que sou, vou seguir um pouco dos temas que ele traz aqui pra gente usar como referência, como base. Ele é uma pessoa muito próxima do Gus, então já dá uma chancela pra gente ter uma confiança muito boa no trabalho dele, né? É um livro que eu já consulto e estudo há alguns anos, com aplicação. Eu gosto disso, sabe? Eu aplico em mim, faz sentido, né? Eu leio, vejo a teoria, faz sentido, eu aplico em mim, faz sentido, aí começo a escalar, né? Aplico nos alunos, aplico nos atendimentos individuais, eles vão me trazendo os resultados e a gente tem um somatório de coisas muito grande que veio da teoria, mas se aplicou na prática. Então é isso, só para você saber, né? Que você está começando a assistir esse vídeo, que vai virar uma playlist, só para você saber que essa é a base, né, tá a fim de aprofundar, você é um profissional da área, né, trabalha com o Enneagrama de alguma forma, a base, a origem, né, a referência vai ser esse trabalho do John, claro, com as minhas interpretações aqui da vida real, né. Então vamos, gente, hoje eu vou falar das necessidades dos 3 instintos, tá? E lá na escola você vai ter uma aula. Aqui no YouTube eu não consigo fazer com tanto vagar, com tanto detalhes como lá na escola. Então eu vou dar uma pincelada aqui no que ele falou e que já pode te ajudar muito a identificar seu instinto, a identificar o instinto das pessoas que, né, enfim, convivem com você. E querendo aprofundar, enfim, de uma maneira um pouco mais rápida chegar nos seus resultados, a gente vai para o nosso módulo da Escola 963, que é uma escola de educação continuada em Enneagrama. No nosso módulo de instintos eu te espero lá, tá bem? Então tá, o autor ele começa a falar das necessidades, né, dos instintos, da orientação de cada instinto, e ele começa falando do instinto autopreservação. E ele cita 3 coisas, tá? Começando pelo bem-estar físico, né? Então, o instinto autopreservação, ele vai ser muito preocupado, vai ser mais preocupado que os outros, né? Com o bem-estar físico em termos de saúde, segurança e conforto, tá? Ele usa essas 3 palavras para balizar. Pode ser que você seja super preocupado com isso e não seja instinto autopreservação dominante. Então, gente, essa não é um vídeo que você vai sair e bater o martelo. É preciso autoobservação, tempo, contextualização, né? Putz, eu sou super preocupado. Claro, mas assim, sei lá, eu tinha 12 anos e uma pessoa super importante da minha vida morreu por uma negligência na saúde, entende? Então tem um monte de coisa que você tem que ponderar, né? Às vezes um profissional te ajuda a você sair um pouco mais rápido dessa confusão. Nossa cabeça é meio confusa, né? Não sei se é só a minha, né, que sou mental dominante, mas geralmente a gente é meio confuso como ser humano. Então um bom profissional ele vai te ajudando a destrinchar essas coisas, tá? Mas enfim, vamos partir aqui de linhas gerais pra gente já ter um panorama um pouco mais claro sobre o que é um instinto, cada um dos 3 instintos, né? A necessidade do instinto de autopreservação
bem-estar físico, tá? Bem-estar em relação à saúde, eu vou cuidar de saúde, eu vou no médico, né? Vou fazer os exames, então tem um movimento para isso, né? Segurança, eu tenho um movimento, né, de estar bem profissionalmente, de estar preparado para as mudanças do mercado, eu tenho segurança então nessa área, eu tenho segurança na minha casa, eu tenho segurança patrimonial, que seja, entende? Então, movimentos de segurança e conforto, né? Eu vou buscar ter uma casa com, sei lá, climatização, com iluminação, né? Eu lembro sempre do Nobel Autopreservação, por falar de conforto, a gente lembra um pouco dele, né? Então, esse movimento de vir buscando conforto. O segundo passo aqui vai ser uma questão interna em relação, assim, às mudanças. É muito interessante porque eu vou falar um pouco mais sobre isso na escola, mas é muito legal saber que o instinto de autopreservação, ele muda a vida quando ele fica um pouco menos inflexível, né? E ao mesmo tempo, ele tem uma certa flexibilidade nas mudanças que tem a ver com segurança. Então, olha, eu tô nessa área aqui há tanto tempo, mas eu tô percebendo que isso vai parar de existir. Então, o instinto de autopreservação dominante, ele tem muito claro para ele o que ele precisa se regular, o que ele precisa mudar, o que precisa ser foco para que ele consiga conquistar a sua autonomia. Autonomia é uma palavra-chave para quem é autopreservação dominante. Aí eu me lembro do 3, autopreservação, né? Você pega um 3, autopreservação na infância, é um mini adulto, né? Você pega um 1, autopreservação, mini adulto, ele tem que aprender, né, a confiar mais, a delegar mais, tem uma série de coisas. Então, essa questão de autorregulação, autorregulação no sentido assim, ó, eu me basto, eu preciso me desenvolver, né, não tem ninguém para me apoiar, eu faço sozinho, e claro que eu tô dando linhas gerais, mas é uma régua, né? Então existem camadas aí, existem níveis desse instinto de autopreservação, desde saudável até completamente distorcido. Isso a gente tem uma aula falando sobre isso, tá? Você pode ser autopreservação dominante e tá com estudo distorcido. É importante você saber sobre isso também. Lá no módulo Instinto na Escola tem falando sobre isso. O terceiro ponto aqui é a questão dos pilares: casa, trabalho e família. Né? Então é muito importante a casa, sabe? A casa mesmo, casa, né? Física, onde vai estar, né? Para quem está nos Estados Unidos, aonde é a residência vai determinar, se ele for usar, né, a escola pública, vai determinar a qualidade do estudo dos filhos. Então a casa, onde está, se tem segurança, né? E a casa como lar, né? Então é importante para quem é autopreservação manter a harmonia do lar, né? Ser uma excelente mãe, ser um excelente pai, ser um bom filho que segue as diretrizes, né? As orientações familiares. Então essa questão do lar, da casa, é uma coisa importante. Trabalho, né? Trabalho no sentido de eu tô sempre atualizada, eu tô sempre, né, no páreo, as pessoas me escalariam para uma outra empresa agora, eu tô sempre sendo lembrado. Então, uma orientação muito forte para ser muito bom em habilidades. Eu tenho que ter habilidades, tá? Eu tô falando trabalho, uma coisa um pouco mais assim tradicional, mas é uma pessoa que vai buscar habilidades, né? Seja aonde for, o instinto de autopreservação dominante, ele vai inclinar a pessoa a buscar isso, tá? E família, muito cuidado com família, muita preocupação com família. No lado negativo, você vai ver alguns instintos de autopreservação, né, que vieram de uma família de origem completamente disfuncional, que eles têm dificuldade de sair, porque a gente tem que, né, honrar, respeitar pai e mãe, e alguns de nós temos que nos distanciar, né? Alguns de nós, né, temos que honrar pai e mãe, mas também tem que honrar a nossa vida. E aí alguns de nós, eles precisam se distanciar, né? Preciso ter esse distanciamento. E aí o instinto de autopreservação pode ter dificuldade com isso, tá? Mas essas coisas são bem importantes para quem é instinto de autopreservação dominante. São necessidades que eles buscam atender. E o que é instinto, né? É claro que tem várias linhas que vai explicar de maneira diferente. Dentro do mundo do Enneagrama, a gente vai entender assim, ó, eu quero sobreviver, né? E não é que eu quero comer arroz e feijão, eu quero, sei lá, comer, sei lá, sushi. Então é sobreviver muito além do básico, né? Então não é que eu quero apenas me manter vivo, eu quero me manter vivo alimentando também alguns dos meus desejos. Então vai ser importante para quem é instinto, para quem está buscando essa questão de entender o instinto, saber o que você está buscando. É segurança? É status, né? Status tem muito mais a ver com instinto social, por exemplo. Estar sempre na frente, ou ter muita competitividade, instinto sexual dominante, ou ter muito mais segurança, instinto de autopreservação dominante. Então essas coisas são muito interessantes de perceber, por quê? A gente tem um certo apego a isso, né? Um certo apego por quê? Porque fez a gente chegar até aqui. Então eu só sou assim porque eu fiz uma série de coisas, né? O instinto de autopreservação dominante vai falar, pô, eu só tenho segurança hoje porque a vida inteira eu ralei, eu cuidei da minha vida profissional, eu poupei, né? E o instinto de autopreservação, né, o instinto sexual dominante vai falar assim, eu tô onde eu tô por quê? Porque eu fui competitivo, né? Eu briguei, eu tive gás, eu trabalhei quando todo mundo tava cansado, eu fui um touro para trabalhar.
E o instinto social vai falar, não, eu só tô onde eu tô porque, enfim, eu li o contexto, eu entendi quem faz acontecer, sabe? Eu tive uma inteligência contextual, né? Tô dando 3 exemplos, assim, meio básicos, mas, assim, a gente é meio apegado, a gente vai defender esse instinto se a gente não tomar cuidado. E a gente tem que lembrar que grande parte das coisas que nos afastam da verdadeira identidade, da essência, né? O Enneagrama dá um nome para isso, de virtude, ideias sagradas, enfim, do nosso contraflecha, então, da nossa verdadeira identidade, a gente vai se afastando dela e virando meio que um personagem, virando uma cópia, quando a gente vira refém do tipo, né, do instinto. Só que o instinto é uma coisa primária, então ele tem uma necessidade. Se você for estudar as necessidades, a gente quer sobreviver, a gente quer pertencer, a gente quer sobreviver como indivíduo, como espécie, que seja, só que é interessante saber, tá bom, mas sobreviver como, né? Sobreviver como? Sabendo mais, fazendo mais, aparecendo mais, então tem uma série de coisas que se você souber, você vai conseguir virar a chave, senão você vai ficar refém, tá? Então é legal você saber. Eu espero que esse vídeo seja uma das coisas que possa te ajudar a determinar o seu instinto dominante, o instinto dominante das pessoas ao seu redor, né? Uma das coisas que eu espero de verdade que você busque mais conhecimento, mais informação, aplique, contemple, reflita, veja como é que você está reagindo, lembra das coisas que aconteceram na sua vida e como é que você reagiu, tá? Presta atenção nisso. E o contexto, né? Nossa, eu sou ultra competitiva, tá? Mas às vezes você é uma autopreservação dominante e que isso é super forte na sua vida porque você, sei lá, teve um exemplo de pai, entende? Então o contexto, ele muda tudo, né? Ele vai mudar tudo. Aí, segundo o autor, ele vai trazer 3 necessidades, então, básicas para quem é instinto sexual dominante, tá? Ele vai falar do sexo, e é óbvio, gente, que sexo, para qualquer ser humano que seja saudável, né, mentalmente, fisicamente, é uma coisa importante, é uma coisa de necessidade básica, tá? Eu lembro de um padre falando, né, que ele estava dando aula para os seminaristas, e um seminarista muito preocupado, falando, meu Deus, eu não consigo controlar o meu desejo sexual, eu acho que eu não vou conseguir ser padre nunca, né? Eu tô muito falho nessa área, e o padre falou, que bom, eu fico muito feliz. Né? Eu fico muito feliz porque você é um ser humano, você não é um repolho. Né? Isso daí a gente vai, enfim, trabalhar com você com outras formas, né? Por um acaso ele era padre, então ele ia trabalhar, né, de acordo lá com as doutrinas que eram necessárias, mas é natural que você sinta desejo sexual. É natural que isso aconteça, tá? E vai acontecer com todo mundo que estiver saudável, né? Mentalmente, fisicamente, principalmente, nos 3 instintos. Só que aqui no instinto sexual, ele é uma coisa meio que, assim, pilar da vida dele. Por quê? O instinto sexual gosta de intimidade. Ele gosta de proximidade. Ele gosta de proximidade, profundidade, intimidade. Ele gosta de fusão. Ele gosta de tudo isso. E se a gente for falar de intimidade em relação a relacionamento humano, não há nada mais íntimo do que a relação sexual. Entende? Então, a questão sexual pro sexual dominante, ela é uma coisa importante para a vida, né? Importante. Então, como é que eu vou fazer para ser mais atraente sexualmente? Como é que eu vou fazer para poder ter mais possibilidades de escolha? Né? Existem várias coisas que a mulher admira, que o homem admira. E o instinto sexual dominante, ele vai cuidar, ele vai ter um radarzinho voltado para isso, tá? Todo mundo que é instinto sexual dominante, nem todo mundo. Né? Pode ser que muita preocupação do instinto sexual dominante seja ser o atraente, né? Seja ser o foco das atenções para outra coisa, tá, gente? Pode ser outra coisa, por saber mais, por fazer mais, por ter mais resultado, tá bom? Mas, no geral, a questão sexual vai ser uma coisa muito importante para quem é instinto sexual dominante. E a gente vai ver a combinação, né, dos instintos com o tipo, traduzindo isso de maneira diferente para cada tipo. Tá? Então isso é interessante de perceber. A outra coisa é a química, então é bem fundamental para o instinto sexual dominante ele gostar de estar com a pessoa, né? Química mais ou menos é isso, né? Você quer ficar, é gostoso ficar, o tempo passa rápido, as pessoas ao redor percebem que funciona, então às vezes tem uma química, sei lá, entre 2 gerentes, e aí a equipe percebe que, putz, é fácil, as coisas complicadas se resolvem mais rápido, é gostoso de trabalhar e sai pra tomar cerveja, sabe? Então, as coisas mais desafiadoras da vida, elas ficam um pouco menos, né, problemáticas quando a gente tem química, quando o instinto sexual dominante, pra ele, né, isso é importante. Gente, é claro que isso é legal pra todo mundo, mas pro instinto sexual dominante, isso é meio que assim, ó, ele sai de relacionamento, ele sai de emprego, ele muda de carreira, se isso não estiver bom. Tá vendo como é bom a gente perceber o que é o nosso foco de olhar? Porque pode ser que você esteja precisando um pouco mais de resistência e um pouco mais de bloquear o gosto ou não gosto, né? Eu gosto de trabalhar com quem eu tenho química. Tá bom, querido, mas você vai trabalhar aí uns 8 anos com quem você não tem. E você vai conseguir, porque você é um ser humano e não é uma samambaia, né? A samambaia, ela vai buscar o sol, sei lá, se busca, né? Mas ela tem os instintos dela de buscar algumas coisas que é instintiva, é o que a samambaia faz há 500 anos atrás.
E ponto, né? O cachorro vê um frango e vai comer o frango, porque eles são bichos, são animais, né? São plantas. Mas você é um ser humano, então você tem uma obrigação de ir contra as suas primeiras inclinações. É uma delícia ter química com as pessoas, às vezes você não tem. E às vezes você vai precisar conviver com essa pessoa, né? E vai ser um desafio, e vai ser ou um sofrimento ou uma possibilidade de desenvolvimento, tá? Então tem um pouco disso. Você que tá ali liderando pessoas, você pode perceber isso. É sexual dominante? Vai ter alta competitividade, né? Aonde, né, as pessoas estão trabalhando. O sexual dominante é bem importante para ele que ele tenha alguém ali, sabe? Meio que minimamente no páreo, porque senão ele também, se tiver as pessoas muito abaixo dele de nível, né, de resposta, de resultado, ele fica meio desanimado. Então, ele é ligado a outra pessoa, sabe? Tem uma ligação, né? Quem é esse instinto dominante, ele geralmente vai ser muito ligado. Se ele não se cuidar, ele vai achar que o outro é dele, ele vai ser possessivo, ele vai ser ciumento, ele não vai entender por que o chefe escolheu outra pessoa, por que o amigo tem um outro amigo, né? Por que a esposa quer encontrar com a prima, entende? Vai ter uma dificuldade ali de dividir os eleitos, né? Ele chama aqui dos eleitos. Então, alguns professores vão falar dos coloridos, é como se fosse todo mundo preto e branco, e aquela pessoa especial fosse a colorida, entende? Então, tem uma coisa, assim, forte em relação ao outro, né? Então, eu existo quando o outro existe. E se o outro vai embora, leva uma parte de mim e eu fico mal, sabe? Isso é vida profissional, vida pessoal, vida social, não é só relacionamento, vocês entenderam essa parte, tá? E aí, o terceiro ponto que ele põe é uma perda de si, uma perda da própria identidade. Então é isso, eu só existo quando o outro está ali, né? Eu só existo quando o outro me completa. E isso pode ser um grande desafio, né? Porque a gente nasce e morre sozinho. Como diz o outro, não tem cama de casal no hospital, né? Então tem uma necessidade muito grande de convivência, né? Somos seres interdependentes, graças ao bom Deus, mas ao mesmo tempo, essa convivência, esse enlace, ele é muito melhor quando você tem uma total noção de que aquilo é um complemento e não uma parte de você, né? Um complemento que pode ser gostoso ou pode ser de dependência. Então, essa necessidade, essa perda, né, da própria identidade e ela só existindo porque o outro existe é muito comum a quem é sexual dominante, tá? Se você for ver ou se você já conviveu com alguém que é borderline, né? Isso talvez seja uma lupa, né? Quando você coloca ali uma lupa em cima do instinto sexual, ele fica gigante, seria isso, né? Então a pessoa, ela se sente vazia, ela sente que tá tudo indo embora quando o outro foi embora, né? E aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar. É bem importante. É interessante de perceber que, enfim, são as pessoas que têm muita sinergia com o outro, né? Pega um terapeuta sexual dominante, ele vai meio que entrar ali na alma da pessoa, né? Com um oito sexual, então nem se fala. Então tem uma coisa muito forte do outro, né? Como é que o outro tá sentindo, o que o outro tá buscando, sabe? E você pode usar isso pro positivo ou pode lascar a sua vida, tá? Cuidado com isso. Vamos pro social dominante, então. Quais são as necessidades do social? De novo, esse não é um vídeo pra você fechar martelo, mas é um vídeo que pode te ajudar a te entender as pessoas que estão ao seu redor, tá? Social dominante, ele vai ter uma necessidade muito grande de contato com os outros, tá? Família, ele fala aqui, né? Amigos, parentes, familiares, né, colegas de trabalho. Então, uma necessidade muito grande de estar com essas pessoas que são pessoas importantes. Aqui a gente expande um pouco, né? O autopreservação, muito família, né? Muitas vezes, às vezes é amigo, tá, gente? Nem sempre é família, mas muito de um grupinho, né? Os meus, sabe? Tô sempre junto. O sexual, aquela pessoa, pode ser algumas pessoas, mas é aquela pessoa. E o social a gente expande um pouco, né? Então, ele é uma pessoa que ele se energiza estando mais em grupo, né? Aí, essa semana eu escutei assim, Luísa, social eu não sou, descarta, porque, cara, eu tenho preguiça de estar com as pessoas, eu sou mais isolada. Sim, mas tem um monte de social dominante que é assim, tá? Tem um monte de social dominante que ele gosta de estar com as pessoas justamente porque ali meio que ele se dissolve. E aí ele não entra muito, né? Outro dia eu fui sair com uma amiga, ela falou assim, vamos chamar fulano, ciclano. Eu falei, amiga, vamos só nós duas pra gente terminar os assuntos, né? Porque muitas vezes quando você tá com mais pessoas, meio que assim, você não é obrigado a falar muito e nem a ouvir muito. Quando você cansa, né, quando a bateria social, né, os introvertidos, né, quando a bateria social diminui, você meio que finge que tá tudo bem ali, dá um sorriso, né, e dá uma voada, e tem um falando, um brigando, e você vai se distraindo, ou se dissolvendo, ou se escondendo através do grupo. Então, presta atenção, social dominante pode ser muito isolado, tá? Não entra nessa cilada, não, de achar, eu não sou autopreservação dominante porque eu não cuido bem de dinheiro. Eu não sou sexual dominante porque eu também nem sou tão competitiva assim. Eu não sou social dominante porque
eu sou muito mais isolado. Cuidado, tem um todo aí para analisar, tá? Espero que com essa playlist e com esse módulo na escola você possa, de fato, bater o martelo daqui, né, um tempo e ter várias informações sobre isso, tá? Mas tem muito social dominante que, assim, é muito importante para ele se relacionar com um grupo maior de pessoas, e isso é uma coisa fundamental. E aí ele vai buscar, né, sei lá, Rotary, associação, entrar na política. Então esse movimento de grupo é um movimento muito natural. Tem gente que foge disso, que não gosta disso. E o social dominante, às vezes, ele até meio que não vai atrás, mas sabe que as pessoas empurram ele? Não, vai você para ser representante de sala, vai você para ser do Grêmio, não, você que tem que ser o presidente da nossa associação, né? Lembra um pouco o nosso social. Então, muitas vezes, eles nem buscam muito, sabe? O povo empurra, porque já tem uma coisa dele de ser bom, de falar com o grupo. Né, de chegar no ambiente e perceber, fulano tá meio estranho, ciclano que manda, né, agora, né, então ele tem uma leitura do ambiente, né, com quem que eu tenho que tomar café, né, e geralmente quem é autopreservação dominante fica pé da vida, né, porque ele vai lá, ele estuda, ele faz o MBA, ele trabalha mais, e o social só crescendo de carreira, né, porque ele sabe com quem que ele tem que falar, né, ele sabe o que né, eu falei que o autopreservação dominante tem dificuldade com mudanças um pouco mais rápidas, né? E o social dominante é altamente adaptável, né? Altamente. Eu estava conversando, então, com uma mentora minha e ela falando assim, olha, a importância da rapidez da mudança, sabe? E isso, provavelmente, ela é uma social dominante. É muito fácil para o social dominante perceber quando ele tem que mudar e ele agir em direção a essa mudança, tá? Então, você já deve ter escutado aquela frase, não sei de quem que é, né? Que as pessoas, os maiores sobreviventes não são as mais inteligentes, né? Ou as que têm mais inclinação à ação, são aquelas pessoas que mudam, elas sabem que o ambiente mudou. E por falar em mudança, a gente está numa época que as mudanças elas são velozes demais, né? Aí o social dominante está na frente, tá? Tem uma coisa muito forte, né? Segundo ponto que ele coloca aqui do social dominante, que é pertencimento. Então ele vai buscar pertencer. Ele vai buscar ser pertencente a algo, isso vai doer nele, não ser pertencente, não estar se sentindo num próprio grupo, é uma coisa que é importante para ele. É uma forma dele se expressar, é uma forma dele encontrar suporte e é uma forma dele suportar, né? É uma forma dele apoiar. Quem é social dominante costuma ser muito bom em olhar para o grupo e falar, você é melhor nisso, você é melhor naquilo, eu vou te apoiar nisso para você crescer, né? Lembra um pouco 8, lembra um pouco 2, mas assim, brilha aos olhos o crescimento do grupo. E muitas vezes ele esquece de si, né? Esquece da família, esquece, sei lá, aniversário do filho, aniversário da esposa, do marido, porque tá ajudando ali o grupo, se envolvendo com o grupo de diversas maneiras, né? Eu tenho uma aluna social dominante que ela fala, eu nem vou em reunião de nada, porque eu sei que os trem tudo cai no meu colo, assim, eu sei que daqui a pouco eu tô resolvendo, eu tô fazendo, porque é fácil para quem é social dominante desenrolar coisas mais complexas, tá? É muito fácil, pode ser um físico social dominante, ele vai ter uma facilidade de complexidade que se você não prestar atenção, você até cataloga ele como um 5, como um 1, né, que é mais pragmático, assim, mas na verdade tem mesmo os mentais dominantes, que tendem a ser um pouco mais prolixo, mais complicados, mais desorganizados, até quando ele é social dominante, ele vai ter uma facilidade em colocar coisas muito abstratas no papel. Isso pode acontecer, tá? Pode ter um pensamento muito elaborado, independente do tipo ou centro de inteligência, né? Físico, mental ou emocional, mas eles colocam no papel coisas que são muito abstratas para a maioria de nós que não somos sociais dominantes, tá? Muito bem, pessoal. Ai, Luiz, agora eu tô na dúvida se eu sou social ou sexual, né? Os dois podem até se parecer muito. Às vezes é mais fácil você, né, ter certeza que você não é social e é autopreservação ao contrário, mas o social e o sexual eles podem ficar ali páreo a páreo, né? Só não vale falar, eu não sou social porque eu não sou muito sociável, né? Não pode falar isso, você que é estudante de Enneagrama, você tá proibido de falar isso, tá? Mas de fato tem coisas muito parecidas, né? Por exemplo, né, eu vou falar o meu caso específico, tem muito especialista de Enneagrama, né? Professor muito mais antigo que eu, inclusive, que tem certeza que o meu social é dominante. Então, essas confusões, elas podem acontecer um pouco mais do sexual com o social, talvez, tá? Porque eles têm inclinações muito parecidas, né? Coisas um pouco mais pra fora, mais de busca de primeiro lugar, de busca de destaque, tá? Então vai ter algumas confusões aqui. E aí estudar o seu subtipo, poxa, eu tenho certeza que eu sou 6, então como é que é o 6 sexual? Ele costuma ser bem diferente do 6 social. Talvez eu não tenha dado um exemplo muito bom, porque, por exemplo, eu sou 6 sexual e basicamente tudo que é do 6 social bate comigo, entende? Então essas confusões, elas podem acontecer. Um bom profissional, ele pode te ajudar na determinação disso, mas no fundo só você sabe, tá? Só você sabe, só que talvez você vá precisar de tempo. Então respira, coleta informação, aguarda.
Espera. Ok, última coisa aqui que a gente vai falar é contexto e vocação. Então, é um pouco mais fácil para quem é social dominante entender essas dinâmicas, né, interpessoais, entender a função de cada um, tá, gente? Vida profissional, vida pessoal, tá? A função de cada um, mas o olhar do todo, né? Então, é uma questão, assim, muito fácil não, mas, assim, menos desafiadora pro social dominante é entender o que ele vai fazer no mundo, o que ele é bom, né? E talvez, dependendo até do tipo e do desenvolvimento da pessoa, é muito fácil para ele descobrir isso nos outros, né? Dificuldade de descobrir nele, mas facilidade de descobrir no outro. Nossa, você é muito bom em falar, né? Então você entende um monte de coisa complexa e explica pra gente de maneira muito prática. Então monetiza isso, trabalha com isso, né? Serve, né, a sua população com isso. A gente tem que descobrir o que a gente é útil. E isso pro instinto social é muito importante, sabe? Como é que você é útil pro todo, pro grupo, né? Lá para a associação do meu bairro, que vai impactar na minha cidade, que vai ajudar o país a ser melhor. Então, tem uma coisa do instinto social que é muito bonita, que é meio que um esquecimento de si, né, que hoje em dia até é proibido, né, a gente tem que lembrar da gente, a gente tem que cuidar da nossa qualidade de vida, né, tudo isso é bandeira que levanta, assim, mas quando a gente esquece da gente e começa a olhar para o todo de forma que não sejam uma preguiça, né, uma preguiça de fazer o que a gente tem que fazer, uma preguiça de nos descobrir, né, de forma que não seja uma distração, isso é uma vocação muito bonita. E muitas vezes o social dominante, ele tem essa facilidade, né, essa facilidade um pouco maior de se sacrificar, né, de falar assim, não, eu vou deixar a minha família, eu vou deixar os meus irmãos, foi isso que Jesus fez, deixou a mãe e os primos lá do lado, né, pera aí que eu tô cuidando da minha vida aqui agora, né. Então, e tem um monte de interpretação, inclusive meio estranha sobre isso, mas assim, é um instinto social dominante. Gente, não tô falando que Jesus é instinto social dominante, por favor, não vem arrumar confusão comigo. Mas assim, ó, o instinto social dominante, ele é mais ou menos assim, ó, eu não tô nem aí que eu vou pra cruz, eu vou carregar a cruz mesmo, né? Mas eu entendo o que eu tô fazendo aqui. Eu entendo o todo, eu entendo o porquê que eu vim, eu entendo né, o quadro maior, eu entendo o olhar mais amplo. E é por isso que todo instinto social dominante, ele tende a ser mais buscador, né? O que nós estamos fazendo aqui, o que faz sentido, né? Você vai ver uma inclinação intelectual, não tem nada a ver com inteligência, tá, gente? Todo mundo pode ser inteligente de formas diferentes, mas uma inclinação intelectual, uma inclinação de querer saber, de querer conhecer coisas complexas, né? Você pega um 5 social, ele vai ser o mais que vai buscar conhecimento através das coisas complexas, tá? Então tem essa necessidade de conhecer coisas para explicar, né? Porque ele tem muitas perguntas. E é claro que uma das perguntas é assim, e aí, o que eu vim fazer aqui? Né? Então todos nós, até que não somos sociais dominantes, a gente pode roubar um pouco dessa energia para ajudar a responder essa pergunta que talvez seja um dos grandes dramas, né, do ser humano, sobretudo hoje em dia, que é a falta de sentido na vida. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu esqueci de pedir para você compartilhar, escrever, comentar, se inscrever no canal, mas faça isso, né? Faça isso se você gostou. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, compartilha para mais pessoas conhecerem também a sabedoria do Enneagrama. E comente aqui embaixo, porque eu amo que a nossa comunidade, ela, né, comenta, compartilha e a gente vai crescendo dentro do mundo do Enneagrama, porque o Enneagrama, ele vale a pena mesmo quando ele é vivenciado, quando ele é compartilhado. E eu tenho muita felicidade na escola, porque a gente faz isso lá há mais de 3 anos, e isso, de fato, faz muita diferença, porque hoje a gente está na era do conhecimento, mas não na era da sabedoria. Então, se você é estudante de Enneagrama, você tem uma obrigação de ter uma vida melhor. A sua obrigação é ter uma vida melhor, de relacionamentos melhores, de resultados diferentes, e conte comigo para isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.